Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nos perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma nesse momento, Senhor, pelo sangue de Jesus. E nos abençoe, Senhor, nesse estudo bíblico, que o Senhor fale conosco. E que essa série, meu Deus, estamos fazendo agora nesse mês de janeiro, seja uma grande bênção na nossa vida. Senhor, seja o nosso professor, aquele que nos ensina pelo seu Espírito Santo, nas Escrituras Sagradas, a sua vontade para a nossa vida. Nós possamos ser fortalecidos, edificados, abençoados, e o seu nome tão santo seja glorificado nesta nossa vida aqui. Que privilégio esse, Senhor. Seja assim, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós oramos e nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, nós estamos numa série. Esse mês de janeiro são 5 domingos. Vocês pegaram lá o calendário, né? Então, nesse mês de janeiro, nós vamos, nesses 5 domingos, falar sobre o tema a prática do bem. Estamos falando, né? Sobre o tema a prática do bem. Hoje, com a graça de Deus, é o terceiro estudo que eu quero fazer desta série. Peço para os irmãos orarem, continuarem orando, pedir que Deus nos conduza nesta série, né? E aqueles irmãos que perderam os 2 primeiros estudos, está gravado, já publiquei no grupo, nas páginas da igreja, e vocês podem ouvir depois, né? Mas eu quero fazer uma rápida lembrança do que eu já falei até aqui, né? Com a graça do Senhor Deus. Essa série eu estou colocando como um propósito assim no início do ano, para nós começarmos o ano, como o Tiago diz, planejando, dizendo se for da vontade de Deus, né, vamos fazer isso e aquilo, mas planejando fazer o bem, planejando aquilo que é da palavra de Deus. E sobre o bem, nós já estudamos aqui algumas coisas, sobre a prática do bem conforme as Sagradas Escrituras. Primeiro, meus irmãos, o alvo do nosso bem, o alvo da nossa prática. Primeiro são os nossos próximos, os nossos semelhantes. Nós observamos claramente que Deus, logo no início, Ele cria o homem, aí Ele vê que o homem está só, cria a mulher, e a mulher para ser auxiliadora do homem, mas o homem também para apoiar a mulher. E nós vemos, inclusive, aqui nesse texto, né? Então, o primeiro alvo do nosso bem são os nossos semelhantes, são os nossos próximos. E os próximos, mais próximos ainda, esses são os alvos principais. A esposa, o marido, os filhos, aquelas pessoas que estão ali nas nossas relações mais próximas. Mas nós vemos também que essa prática do bem envolve os animais. Adão, ele deu nome aos animais. Então, ele estava ali, o Senhor Deus diz lá no capítulo 2, para cuidar do jardim do Éden, para guardar o jardim do Éden. Então, o benefício do homem não era somente aos seus semelhantes, mas era também aos animais, aos vegetais, que Deus tem lá as suas ordens em relação aos vegetais ao homem, e aos minerais também, podemos dizer, e a toda a criação.
Então, a prática do bem tem como alvo o homem, os seres humanos, mas também os animais e toda a criação de Deus. E vimos no segundo estudo, que foi domingo passado à noite, que essa prática do bem, ela só é possível por parte dos regenerados, por parte daqueles que já foram nascidos de novo, que têm o Espírito Santo, que amam ao Senhor, porque essas pessoas são árvores, como a Bíblia vai comparar, Jesus comparou, existem as árvores boas e as árvores más, e para que se dê fruto bom, para que se dê um fruto benéfico, para que se pratique o bem, tem que ser uma árvore que já tenha a graça de Deus, que já tenha o poder do Evangelho operado, né? E a pessoa então tem o Espírito Santo e essa é a pessoa. Jesus disse, pelas árvores conhece os frutos. Paulo diz, andar em espírito, não satisfareis a concupiscência da carne. Paulo fala do fruto do Espírito. Então, só quem tem o Espírito pode praticar as boas obras. Então, somente o regenerado pode praticar as boas obras e não os ímpios. E um detalhe, irmãos, acabei pulando aqui uma coisa que eu também falei antes disso, né? Então, o regenerado, somente ele pratica as boas obras, mas a natureza dessa prática do bem, lembra que eu falei também domingo de manhã ainda passado, ela envolve três coisas. Envolve o que nós fazemos, envolve o que nós falamos e envolve a nossa oração. Então, praticar o bem significa fazer o bem, praticar com os nossos membros, com o nosso corpo, falar conforme o bem, as nossas palavras também fazem parte da prática do bem, e orar a Deus. A respeito dos homens, quando nós oramos a Deus, nós também estamos praticando o bem. Então, fazer o bem na prática significa usar os nossos membros na prática do bem, fazendo coisas boas, usar nossas palavras beneficamente e orar ao Senhor. Essa é a natureza da prática, vamos dizer assim, a natureza da prática do bem. Como são essas coisas, envolvem então as nossas práticas, nossas palavras e nossas orações. Disse para vocês também que as nossas orações, as nossas palavras e obras revelam Deus aos homens. E as nossas orações levam os homens a Deus. Então tudo isso envolve a prática do bem. E sim, meus irmãos, como eu disse há pouquinho, somente os regenerados podem fazer isso, somente aqueles que têm o Espírito Santo. Mas também abordei com vocês semana passada, domingo à noite ainda, sobre a graça comum, ou seja, quando nós dizemos que somente os regenerados praticam o bem, não significa que os não regenerados ou os ímpios não pratiquem nenhum bem, não é isso. A Bíblia mostra que Deus tem dado dons aos homens, a graça comum está em toda a sociedade e as pessoas... Nós temos médicos, cientistas, nós temos motoristas de ônibus, nós temos todas as funções aí, e essas pessoas estão praticando bem nas suas profissões. Mas, apesar de que elas fazem bem, praticam coisas boas, por causa da graça comum do Senhor, que está mesmo nos ímpios, mas elas não praticam bem conforme o cristão somente faz, e conforme a Bíblia fala da prática do bem. Aí nós lemos... 1 aos Coríntios, né, capítulo 10, em que o apóstolo Paulo fala, tudo o que fizerdes, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para o quê, irmãos? A glória de Deus. Praticar o bem é fazer tudo para a glória de Deus. O primeiro mandamento é não ter outros deuses. E os outros mandamentos, tenho explicado para os irmãos, eles correspondem ao primeiro mandamento. O homem ímpio, ele pode fazer algum bem, mas ele faz aquilo não para Deus, ele faz aquilo para um ídolo dele. Mas somente o cristão, somente o verdadeiro cristão, somente a pessoa realmente nascida de novo, ela pratica o bem, porque no sentido bíblico, porque ela faz aquilo por amor a Deus, para a glória de Deus. Isso só quem tem o Espírito Santo é que pode fazer, meus irmãos. Mas semana passada eu encerrei, domingo à noite, com um ponto aqui que eu destaquei, e não sei se vocês estão lembrados, mas eu vou procurar relembrá-los agora. Eu disse para os irmãos que essa questão de fazer para a glória de Deus vai nos levar a perceber o que acontece dentro do homem. O homem regenerado
ele é diferente do homem não regenerado por causa daquilo que acontece nele, na sua natureza. Esses dois homens são completamente diferentes porque eles têm uma natureza diferente, né? Qual foi o passarinho que cantou agora aí? Você sabe qual é? Foi? Bem-te-vi. O Bem-te-vi vai cantar igual... Agora não lembro bem nenhuma ave. Vai cantar igual... Como é, irmão? Igual Papagaio, sabiá. Não, né, irmão? A gente ouviu assim, Bem-te-vi. O Bem-te-vi não canta igual o papagaio, não faz igual o papagaio, não canta igual o sabiá. A natureza dele. Então, até quero usar essa ilustração agora aí para que os irmãos entenderem o que nós estamos falando. Estamos falando de natureza, nós estamos falando daquilo que eu faço porque é a minha natureza, porque a graça de Deus operou na minha vida uma mudança radical. A Bíblia fala de novo nascimento, a Bíblia fala de regeneração, que transforma o meu ser. Aquilo que está dentro de mim, se eu sou regenerado, significa que, na verdade, Deus está reinando em mim, que agora Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, mas antes de eu ser regenerado, há outra coisa acontecendo na minha vida, e eu estou reinando, aliás, eu estou servindo a um ídolo, servindo a alguma coisa que não é verdadeiramente Deus. E é nesse aspecto, irmãos, que por isso que eu li esse texto aqui. Eu disse para vocês semana passada que existe uma diferença prática entre o regenerado e o não regenerado. Encerrei assim, falando do altruísmo e da opressão. O homem não regenerado, ele oprime o próximo. E ele, vou acrescentar aqui, ele tem uma relação prejudicial também com relação à criação inteira, com relação aos animais, com relação a toda a criação de Deus. A reação dele é prejudicial aos homens e acrescenta a toda a criação. Eu disse para vocês que a prática do bem envolve o bem aos homens, envolve o bem a toda a criação, mas que eu ia enfatizar a relação com os homens, né? Mas está envolvido também a criação inteira. Mas observem, meus irmãos, o que eu quero tratar nesta manhã. O homem não regenerado, ele oprime e ele destrói por causa daquilo que está no coração dele, por causa digamos assim, a sua psicologia, o seu interior, aquilo que está nele, no interno, no centro do seu ser. Existe um problema que está acontecendo com ele, e é sobre esse problema que eu quero abordar e comparar com aquele que é nascido de novo, para vocês perceberem realmente, com a graça de Deus, vamos pedir que o Senhor nos dirija para percebermos a diferença. E eu quero colocar aqui essa diferença com este exemplo bíblico. Eu tenho começado as posições anteriores, eu comecei com Provérbios, capítulo 31, versículo 12, em que lá está escrito que a mulher virtuosa só faz o bem ao marido, nunca faz o mal, todos os dias da sua vida. Agora eu começo com o outro lado, né, com o marido. E o marido, diz aqui a palavra do Senhor, ele tem que amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, um amor sacrificial, um amor de dar a vida pela igreja, para que a igreja fosse salva, para que a igreja fosse tirada as suas imperfeições. E, portanto, a servir a esposa, amar a esposa, conforme o modelo de Jesus, conforme Cristo fez com a igreja. Esse é o modelo do marido, né? Jesus Cristo. Mas isso é uma coisa que não está somente aqui no exemplo do marido. Mas quando Paulo vai falar da esposa, Paulo fala da esposa, do marido, no capítulo seguinte fala dos filhos, dos pais, fala dos senhores, dos servos. Em todos esses exemplos, Paulo sempre relaciona esse serviço ao próximo com o Senhor. Eu já falei aqui várias e várias vezes na nossa igreja, os irmãos mais antigos já me ouviram falar tantas vezes isso, né? Mas os mais novos também vão ouvir bastante quando eu chegar nesse texto, de vez em quando eu falo sobre isso, que é sempre em relação ao Senhor, sempre em relação ao Senhor. Versículo 22, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Versículo 25, vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja.
Capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos pais no Senhor. Versículo 4 do capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina e administração do Senhor. Versículo 5, sobre os servos. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Vou aproveitar e ler logo o 6, que diz assim: não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quanto aos senhores, versículo 9: vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Paulo não dá nenhuma recomendação desvinculada de Deus. Isso é muito interessante, é muito importante, né? Eu falei para vocês que a prática do bem só pode ser feita pelo cristão, pelo nascido de novo, porque só o cristão faz tudo para Deus, para a glória de Deus. Enquanto que o ímpio ele pode fazer coisas boas em si. Nós temos grandes homens aí na história da humanidade que não eram cristãos e que deixaram para nós benefícios verdadeiros para toda a humanidade. Mas eles não faziam aquilo para Deus. Eles faziam aquilo para os seus ídolos e para a sua própria glória. Mas o cristão, o nascido de novo, ele faz tudo para Deus. E quando Paulo fala de vós, maridos, amai vossas mulheres, eu estou lendo agora o 25 do capítulo 5, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, esse é o padrão, percebe? Marido, ame como Cristo. Marido, faça como Cristo. Tudo que nós fizermos está vinculado a Cristo, é para Cristo, em honra a Ele e conforme o seu modelo. Mas é muito interessante que quando nós pegamos esse texto e comparamos com Adão logo depois da queda, como é que Adão trata a sua mulher logo depois da queda? Antes da queda, nós temos Adão fazendo assim quando ele recebe a mulher. Abra comigo a sua Bíblia agora em Gênesis. Eu vou pedir para vocês deixarem aberto o Efésios, tá? Eu quero fazer uma comparação. Mas abra agora, põe aí o seu dedinho, dê um jeitinho para deixar aberto o Efésios 5. Mas abra comigo agora o capítulo 2 de Gênesis. Quando Deus cria a mulher, Adão fica muito feliz. No capítulo 2... no versículo 20 de Gênesis, está escrito assim nas Sagradas Escrituras: e Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Uma socorrista, esse é o sentido aqui, alguém que ajudasse, que socorresse, que apoiasse Adão, ele não estava. Idônea quer dizer conforme Adão. Adão tinha ali o boi, o cavalo, os animais, mas nenhum era igual a ele. Adão era homem, criado à imagem de Deus. Os animais eram animais, estavam muito abaixo do homem, então os animais não podiam dar assistência a Adão, que Adão precisava. Adão precisava de alguém idôneo, de alguém conforme ele, de um ser humano. E aí Deus cria a mulher, que é o ser humano, tanto quanto Adão, só que do sexo feminino. Então, homem e mulher, ambos foram criados à imagem de Deus. E quando Deus dá a Adão, Deus faz ele dormir, né? Daqui o versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Agora olha o que Adão diz. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Olha só que alegria, ele louvou a Deus, ele fez um poema aqui, ele estava alegre com a mulher. Agora sim, agora tem uma que é carne da minha carne, osso dos meus ossos, os animais não são. Mas agora eu tenho minha companheira, eu tenho a minha auxiliadora idônea, ele fica feliz.
Mas olha o que acontece depois da queda. Aqui, Adão fica grato a Deus e Adão fica grato, fica feliz com a mulher. Adão ama Deus e ama a mulher. Mas o que acontece depois da queda? Versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Acompanhe comigo agora, por favor. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Agora olha a resposta de Adão. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Percebe a diferença gritante entre Adão antes da queda e Adão depois da queda? Adão antes da queda louva a Deus pela mulher. Adão antes da queda ama a mulher e a recebe com alegria. Mas Adão depois da queda quase que se queixa mesmo, né? A mulher que me deste. E põe a culpa nela. Olha, é ela que me deu do fruto. Tira toda a responsabilidade dele, né? Olha, o Senhor me deu essa mulher e ela me deu do fruto, eu comi, o pé dela. E foi o Senhor que me deu. Aqui uma relação entre a reclamação ou a rebeldia contra Deus e contra as dádivas de Deus, que é a própria mulher. E com relação à mulher, Adão foi posto no jardim para guardar o jardim. Vocês lembram lá no capítulo 2, no versículo 16, aliás, versículo 15, perdão, e tomou, capítulo 2, versículo 15, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Adão estava ali para administrar, para organizar, cuidar do jardim do Éden, e ele como o cabeça, como líder da sua família, inclusive, e da sua esposa, inclusive, ele tinha a responsabilidade de protegê-la. Mas ele não protege. Quando Satanás, ele tenta, você percebe que primeiro que Satanás tenta não é um homem, mas tenta primeiro quem? A mulher, porque Satanás ele estava invertendo a ordem da criação. Em vez de ele lidar com aquele que Deus colocou como o líder da família, que era o próprio Adão, ele vai com a liderada, que é Eva. Então ele inverte. Aqui já há uma astúcia maligna. E quando ele inverte, ele ataca a mulher e o homem não faz nada. O homem deixa Satanás atacar. E Satanás ataca. Ele ainda come do fruto da sua esposa, que a esposa dá para ele, e depois acusa a esposa. Não há nenhuma consideração de que, olha, eu sou o responsável, eu errei. Eu não protegi a minha esposa. Não, ele acusa Deus, tu me deste. Ele acusa a esposa, mas ele não se acusa. Ele não reconhece que ele está errado. Por que Adão agora é assim? Por causa do que está acontecendo dentro dele, meus irmãos. Por causa de que agora Adão, ele é um ser humano que não é mais dependente de Deus e que honra a Deus, mas é um ser humano egocêntrico, egoísta, orgulhoso, soberbo, como todos os seres humanos depois daí em diante, como todos nós. O que está acontecendo com Adão é que Adão ele está se colocando numa posição em que ele agora, não mais Deus, mas ele agora é o centro do mundo. E de que ele sempre está certo. E de que ele nunca deve ser contrariado. Adão, ele está seguindo a soberba de Satanás. Se nós pegarmos aqui
o versículo 2, agora leia comigo também, por favor. O versículo 2 em diante, quando a serpente questiona a mulher responde assim no versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sereis como Deus, aqui está. Autonomia. Olha, Deus, ele não quer o bem de vocês. Deus não é confiável. O diabo foi o primeiro fofoqueiro da história. O diabo foi o primeiro fofoqueiro da história. O diabo falou mal de Deus. O diabo, ele chega para Eva e diz assim: Eva, Deus não é bom, Deus está enganando vocês. Deus, ele é mau. Vocês precisam se livrar de Deus. Deus está enganando vocês. Deus não quer que vocês tenham uma vida muito melhor do que as que vocês têm agora. E Adão e Eva comprou isso. Eva acreditou nisso. Eva disse: quero ser autônoma. Não quero mais viver debaixo das ordenanças de Deus. Não quero mais que Deus mande em mim. Eu quero ser meu Deus. Eu quero ser dono da minha vida. Dona da minha vida. Adão e Eva, o princípio aqui é: eles abraçaram essa teologia, né? Essa compreensão de quem Deus é. Olha, esse Deus aí não é bom. Esse Deus que nos criou, esse Deus que nos colocou no Jardim do Éden não é bom. Ele está nos enganando. Vamos deixá-lo. Vamos nos libertar dele. Você lembra do Salmo 2? Eu não vou ler o Salmo 2 agora, mas eu acho que os irmãos têm na memória. É um salmo bem conhecido, diz assim: vamos quebrar suas correntes. Dizem os ímpios, dizem os reis da terra: vamos quebrar suas correntes, vamos nos revoltar contra o príncipe, contra o ungido do Senhor. Esse ungido lá do Salmo 2 é o Senhor Jesus Cristo. E os príncipes da terra, eles estão em rebelião contra o ungido e contra o ungido de Deus, contra o próprio Deus. E eles dizem assim: esse Deus não é bom, vamos nos libertar dele. Ele é mau, ele nos oprime, a sua lei é muito severa. Nós queremos autonomia, nós queremos mandar em nós mesmos. Eles fizeram então a cidade. Quem foi que primeiro construiu uma cidade? Foi um ímpio, chamado quem? Como? Lembra que eu falei um dia desse? Caim. Caim construiu uma cidade. Os rebelados, lá mais adiante, vão construir a Torre de Babel. Vamos fazer grande o nosso nome. Deus disse: se espalhem, procriem, se espalhem, cubram a terra. Mas ele disse: não vamos nos espalhar, vamos fazer uma torre, vamos fazer Babel, vamos fazer Babilônia, a cidade dos homens, a cidade onde nós mandamos, onde Deus não manda, onde Deus está fora, onde quem manda somos nós, onde Deus não é glorificado, onde nós vamos fazer um grande nome para nós. É isso, irmãos. Desde Adão, os homens glorificam a si mesmos, honram a si mesmos, eles vivem em si mesmados, eles vivem naquele egocentrismo. Eles vivem para si. Então, quando Deus chega e diz assim para Adão: comeste do fruto que eu te proibi, ele disse: não, mas o Senhor me deu. A mulher foi a mulher, não fui eu não, eu sou sempre bom, eu sempre tenho razão. Eu errei, errou foi ela, quem errou foi o Senhor. Eu não errei, eu não erro, eu sou bom, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho conhecimento, não venha me dizer que eu estou errado. Orgulho, junto com egoísmo, oprime Eva, não protegeu Eva e oprime Eva. Orgulho, egoísmo, opressão, a prática do mal. A prática do mal. Na cidade dos homens, na Babel,
existe um Caim assassino de Abel. Existe um Lameque que faz uma poesia dos seus assassinatos. Na cidade dos homens existe morte, assassinato, opressão, maldade, a prática do mal. Os homens sem Cristo praticam o mal. Semana passada eles fazem o bem? Fazem. Coisas boas, que são boas em si, mas o objetivo sempre é mal, sempre egoísta, sempre orgulhoso, sempre soberbo. Olha, foi eu que fiz isso, eu fiz isso, olha, sou eu que faço isso, eu faço isso. É sempre querendo aparecer. E aí, meus irmãos, vai acontecer uma coisa que está lá em Provérbios. Aliás, antes de Provérbios, vocês estão percebendo a diferença aqui entre Adão e entre o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, quando ele diz, olha, sirvam a mulher como Cristo. Ali o homem ama a sua esposa como Cristo, quer dizer que ele não está reclamando de Cristo, mas ele está usando Cristo como modelo. Eu disse para vocês que o diabo foi o primeiro fofoqueiro da história, porque ele falou mal de Deus. E os homens começam a ver Deus conforme o diabo. Deus não é bom, mas o homem cristão, ele vê Cristo como seu modelo. Ele vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Percebe a diferença? E ele vai oprimir a esposa? Não, ele vai servir a esposa. Ele vai morrer por ela se for preciso. A relação muda. Guarda essa comparação, tá bom? Nós vamos aí avançando e tratando dessa interioridade humana, do que acontece dentro dos homens e que vai então se manifestar ou em boas obras ou em mais obras. Mas eu quero agora ler Provérbios. Abra comigo Provérbios, capítulo 13, versículo 10. Eu queria que vocês decorassem esse provérbio e guardassem no coração toda vez que alguém te chamar para briga. Tá bom? Vamos fazer esse exercício, meus irmãos? Quando alguém chamar para você para uma briga, você pensa nesse provérbio aqui. Provérbios capítulo 13, versículo 10. Guarde isso, eu vou repetir aqui. Quando alguém chamar para você para uma briga, para uma contenda, lembre desse provérbio. Provérbios 13, 10. Da soberba só provém a contenda, mas os que se aconselham, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Da soberba só provém o que, irmãos? Contenda. Toda briga, toda guerra, desde a briga entre marido e mulher, entre irmãos de sangue, entre vizinhos, colega de trabalho, entre os políticos, empresários, entre profissionais, entre setores sociais e entre nações. Toda briga, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, todas as guerras da história, a fonte é a soberba. A raiz das guerras, da contenda, é a soberba. É a soberba. O homem, esse homem autocentrado, esse homem em si mesmado, esse homem egoísta, ele não leva, como é que é a expressãozinha aí? Não leva desaforo para casa. Não leva. Ele compra briga, ele vai brigar. Se precisa, ele vai matar. A soberba, da soberba só isso que provém, contenda. Contenda vem da soberba. Toda vez que você briga na sua casa, toda vez que você brigou, qualquer situação da sua vida, porque você foi soberbo, porque você não quis aguentar a ofensa, alguém te ofendeu, eu não vou aceitar, eu sou bom.
Eu sou bom. Eu não sei se é que essa pessoa está dizendo, não. Eu sou bom. Eu não vou levar isso, mas não vou. Não. Você não pode falar isso para mim. Soberba. Adão serve a si mesmo. Adão, ele está no centro do seu ser. E ai daquele que o desafie, vai ter briga. Eu vou brigar, eu vou oprimir, eu vou ofender, eu vou acusar, só para dizer que eu tenho razão. Eu vou mentir, eu vou enganar, eu não vou enxergar os meus erros, eu vou ser rápido para enxergar os erros do meu próximo. Você fez isso, mas eu não. Rápido para enxergar os erros. Todo mundo vê defeito, todo mundo, olha, isso aqui, tá vendo o que fulano está fazendo? Mas eu sou bom. Aí não, você fez, não fiz, aí vai brigar. Aí briga. A soberba é isso que ela causa. Capítulo 10, Provérbios. Volte um pouquinho. Tomara que eu não esteja enganado, mas eu acho que é isso. Capítulo 10. Deixa eu ver, irmão, se eu acho. Não vou achar, perdão. Eu vou ficar devendo esse para vocês. Mas é o outro que corresponde a esse. Deixa eu ver se tem aqui na referência. 13, 10, né? Deixa eu ver se é esse aqui. 10, 2. Não vou achar, mas eu vou ficar devendo depois. À noite eu trago para vocês. Mas olha, irmãos, a soberba, essa coisa do homem autocentrado é que vai provocar toda a guerra, toda a briga, toda a confusão, toda a opressão, toda a prática do mal, tudo. Vamos ler outro texto que é bem interessante sobre isso. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Perdão, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. E vamos ver o que há no mundo. Olha o que há no mundo, segundo João. 1 João, capítulo 2. Versículo 15. Diz assim a Sagrada Escritura. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, o que há no mundo? Olha só o que há no mundo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui está, irmãos, o que há no mundo são os desejos carnais, são os desejos dos olhos, é a soberba, é o que há no mundo. Eva, quando ela viu o fruto, aqui no capítulo 3, no versículo, você não precisa abrir agora não, mas eu vou citar aqui, vocês conhecem o texto. Viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, olha aí, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ela viu que era bom para dar entendimento. Deus não queria dar aquele entendimento para ela, mas ela queria, soberba. É isso que há no mundo. O que eu desejo, o que a minha carne deseja, o que meus olhos desejam, eu vou atrás. Sou soberba da vida. É o que há no mundo. E aí começa as práticas erradas. Dentro dele existe então um egoísmo, um autocentrismo. Nunca ouvi essa palavra. Ele está
ele está centralizado em si mesmo, ele está voltado para si, ele vive para si, ele é Deus. Ele determina tudo. Irmãos, avançando mais um pouquinho no meu argumento, eu quero lhes dizer que isso é uma questão teológica. Isso é uma questão que envolve Deus, que envolve a divindade. A partir do momento que o homem passou a agir assim, ele passou então a determinar o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom e o que é mal. O padrão não é mais Deus. Observe bem, o que acontece com o homem egoísta agora no pecado em Adão? O princípio primeiro foi o seguinte: ele duvidou de Deus. Quando a serpente disse, olha, Deus está enganando vocês, ele duvidou de Deus. A partir dali, ele passou a viver nesse princípio de que ele agora, não mais Deus diz, não coma do fruto, porque você vai morrer se você comer do fruto. Mas a serpente disse, não, você não vai morrer. É que Deus não é verdadeiro. E aí ele diz, eu acho que a serpente tem razão. E ele vai lá e come do fruto. Com isso ele está dizendo, olha, Deus não é verdadeiro, a palavra de Deus não é verdadeira, Deus não é o padrão da verdade. O padrão da verdade sou eu. Eu que determino o que é justo, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é belo, o que é útil. Deus não é mais o padrão. É uma questão teológica, é uma questão em que agora Deus não é mais aquele que determina tudo, mas eu determino tudo, eu determino todas as coisas. Portanto, o que vai acontecer? Haverá uma cegueira voluntária a partir daí, de forma que os homens, eles vão enxergar a vida, eles vão enxergar a si mesmos, eles vão enxergar o seu próximo, eles vão enxergar a criação inteira, eles vão enxergar todas as coisas. É aquilo que nós chamamos de cosmovisão. É como se enxerga a vida, como se entende tudo. É o óculos, eu estou aqui usando o óculos. É como eu olho a vida e como eu a enxergo. É como eu interpreto a vida. Eu estou vendo esta vida de forma realista? Não. A partir do momento que o homem abandona a revelação de Deus, a luz de Deus, a palavra de Deus, ele passa a viver numa cegueira voluntária, porque ele é tão orgulhoso, ele é tão soberbo, que ele passa a ser o padrão do que seja essa realidade. Todos os homens ímpios, irmãos, eles vivem numa ilusão. Eles não conseguem entender o mundo. Eles veem o pôr do sol, eles veem o nascer do sol, eles veem um pássaro cantando. Eles não conseguem interpretar aquilo de forma correta. Eles não interpretam a si de forma correta. Eles não interpretam o próximo de forma correta. Porque eles estão autocentrados. Porque o padrão deles não é mais Deus. O padrão deles agora são eles mesmos. Eles dizem como as coisas devem ser. É uma soberba muito grande. É a soberba da vida. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, dos olhos, é a soberba da vida. O exemplo clássico disso é Romanos capítulo 1, que eu não vou me deter muito, porque eu já li também na nossa igreja muitas vezes, mas é um texto clássico que a gente não pode deixar de ler neste caso. Romanos capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo ele fala de maneira bem clara sobre como é que os homens eles reagem diante da revelação divina. Deus não está calado, Deus se revela continuamente. No versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Deus se revela. Deus se revela. Como nas coisas criadas. Versículo 20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles são padrão de sabedoria, eles dizem, nós somos sábios, nós temos a sabedoria, nós temos o conhecimento, nós temos o entendimento. Deus se revela na criação, Deus mostra a sua divindade, Deus mostra o seu poder, mas eles não ouvem isso. Eles então seguem
a sua própria sabedoria, dizendo-se sábios, mas são loucos. Você sabe que o louco não entende o que está em volta de si, né? O louco fica falando sozinho, porque ele pensa que tem alguém ali perto dele. O louco, ele não pode estar sozinho na rua, porque ele não consegue atravessar uma rua, porque ele não percebe o perigo dos carros. O louco, ele está fora da realidade. Esse é o homem ímpio, irmãos. Ele deixou de ouvir o padrão, ele deixou de ouvir a luz, que é o próprio Deus, e agora ele é a sua própria luz, ele é a sua própria sabedoria. Só que isso é loucura. É a loucura das loucuras. Todo homem não nascido de novo é louco. Louco no sentido espiritual. E aí o versículo 23 diz: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, quadrúpedes, de répteis. Por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Isso aqui é a pior coisa que pode acontecer com o homem, quando Deus entrega o homem para o próprio coração dele. E Deus faz isso de forma justa, porque o homem não quer saber de Deus, aí Deus entrega ele ao seu próprio coração. Deus nos livre disso. Mas olha o resumo de tudo, versículo 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A questão sempre é teológica. A questão sempre vai resultar num ponto teológico, ou seja, sobre Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador. Deus é o que criou Adão, colocou no jardim do Éden. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que criou o sol, criou todas as coisas, que se revela na criação. Deus é o Deus que veio se revelar em Jesus. Mas os homens, na sua sabedoria, que é loucura, eles dizem: não. Deus não é Deus. Jardim do Éden. O homem centrado em si mesmo, que determina todas as coisas, egoísta, egocêntrico, orgulhoso, soberbo. Ele então diz assim: não, Deus não é Deus. A criatura é Deus. A criatura é Deus. Eles fazem um Deus. O que é um ídolo, irmãos? O que é um ídolo? O ídolo é um Deus falso. Mas preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Biblicamente falando, um ídolo, ele nasce no coração. Um ídolo é uma projeção dos meus desejos, de como eu quero que seja Deus. Um ídolo é um Deus fabricado. Fabricado por quem? Pelo homem. Esse homem que é agora o centro do mundo na cabeça louca dele, esse homem que é o sábio na cabeça louca, enlouquecida dele, ele acha que pode dizer quem é Deus e como Deus deve ser. É loucura da loucura, mas é essa a loucura essencial. O ídolo nada mais é, por isso que a Bíblia vai dizer que os ídolos são vãos, por isso que a Bíblia vai dizer, os salmos vão dizer, os profetas, que é loucura, porque eles não podem salvar, mas é essa a loucura. Os homens, eles estão tão ensoberbecidos. Irmão, você pode falar com uma pessoa soberba, você dá conselho para ela, você fala para ela, você passa 2 horas falando com ela. No final de 2 horas ela vai dizer assim: não sei, não concordo com você. Não adianta. Jogar pérola aos porcos. O orgulhoso não ouve ninguém, não atende ninguém, não quer compreender a realidade, ele só quer acreditar na própria loucura dele. Ele é louco. O orgulhoso, ele diz: Deus não é Deus. E essa é a essência da loucura. Deus, ele é a criatura. Em vez de eles honrarem o Criador, eles honram a criatura. Por quê? Porque a criatura é um Deus de acordo com os seus desejos. Agora vamos ler um outro texto que vai nos ajudar a compreender como é que essas coisas se desenvolvem no coração enlouquecido do homem caído. Abra agora comigo 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos observar aí agora que a Bíblia diz. 2 Timóteo, capítulo 4. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma exortação. Aliás, o apóstolo Paulo faz uma exortação a Timóteo, em que ele diz assim: conjuro-te, pois,
diante de Deus. É incrível, né? Paulo não consegue falar nada sem uma referência a quem? A Deus. Você percebe todo tempo isso? Esse é o homem nascido de novo. Ele não consegue pensar fora. E Deus? E Deus? O que é que Deus disse? É assim. É o homem são. A mente está sã. A mente está entendendo a realidade. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele chama para um juramento, ele chama para uma responsabilidade diante do Deus que vai julgar Timóteo. Irmãos amados, eu acho que todo pastor, no ponto desse, tem que pedir para a sua igreja, e eu quero pedir para vocês, se vocês têm consideração por este que vos fala, orem por mim, tá bom? Porque cada palavra que eu falo aqui, eu estou falando em nome de Deus. E é uma responsabilidade, meus irmãos, que nos faz tremer. Orem para que eu não diga nada que não seja dele. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui, sabe? Ele está dizendo assim, diante de Deus, olha Timóteo, tu vais falar em nome dele e tu vai prestar conta com ele. O que tu tens que fazer, Timóteo? Versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Timóteo, fala a verdade. Prega a palavra. É isso que todo ministro do Evangelho tem que fazer. O ministro do Evangelho não tem que falar coisas falsas, filosofias humanas, discurso político, ou discurso de autoajuda, ou de psicologia moderna, o que for. O pastor, ele tem que pregar a palavra. A palavra. Exortar, corrigir, exortar, repreender com longanimidade, com verdade, com doutrina, com toda paciência, com todo amor. Por quê? Aí que está o porquê do versículo 3. Vamos ler? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme o que, meus irmãos? Conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Timóteo, prega. Não te deixes levar. Prega a verdade. Porque eu quero te prevenir, Timóteo. Aqui é um homem idoso, já. Paulo está para morrer. Falando ao pastor mais jovem, dando conselho para ele, dizendo assim: não te desvies do objetivo. Não te desvies do propósito do teu ministério. O teu ministério é fala a palavra para as pessoas. Vai ter um tempo, vai chegar um tempo, virá um tempo em que eles não vão suportar isso. Que vão ficar com coceira nos ouvidos. E eles vão amontoar para si mesmo, não os ministros fiéis, mas doutores, que vão falar o que eles querem ouvir, que vão falar aquilo que agrada a sua concupiscência. O que é que tem no mundo, irmãos? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eles vão dizer para os pastores assim: não falem isso para nós. Ah, vocês falam? Sabe, não queremos saber de vocês. Vamos eleger doutores que falam o que a gente quer ouvir. Vamos eleger pastores que falam o que está de acordo com as nossas concupiscências. Egoísmo. Nós somos o padrão da verdade. Nós vamos voltar para as fábulas, porque a verdade nós não queremos saber dela. As fábulas nos agradam, a verdade nos incomoda. Vamos criar, então, amontoar doutores, teólogos, palestrantes motivacionais, ideólogos políticos,
que falem coisas que nós queremos ouvir. Porque isso agrada a nossa concupiscência. Porque isso agrada o nosso coração. Deus tem que se amoldar a mim. Os ministros dele têm que se amoldar a mim. Os profetas do Senhor têm que se amoldar a minhas concupiscências. E dessa questão de que Deus é o padrão, significará que, na verdade, que tudo que o homem fizer a partir daqui não será mais para a honra e para a glória de Deus, evidentemente. É aquilo que eu encerrei o ponto da mensagem anterior, domingo passado à noite. Mas será aquilo que me agrada, o egoísmo. Eu vivo para mim, eu vivo como Adão, desafiando a Deus e acusando os outros e defendendo a mim. Defendendo a mim. Uma pessoa assim, soberba, ela vai provocar toda a contenda, toda a guerra, toda a opressão. O que vai sair dela não é bom. Compreendo, meus irmãos amados, que o que sai desse tipo de pessoa não é a prática do bem, mas é a prática do mal. É a prática do que não é bom. Eu vou parar por aqui agora de manhã. E com a graça de Deus, à noite, a gente vai continuar desse ponto, tá bom? Mas eu queria encerrar com um texto de Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Eu vou encerrar com 2 textos, na verdade. Mateus, capítulo 5 e Marcos, capítulo 10. Vamos ler esses 2 textos para a gente encerrar, tá? Mateus, capítulo 5 e Marcos, capítulo 10. Olha o que Jesus Cristo diz aqui. A partir do versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí ele começa a falar do sal e da luz, do benefício da igreja como sal e luz. Mas eu quero parar nesse ponto. Eu vou ler só mais um trecho e a gente para mesmo. Só pode ser manso, do versículo 5, irmãos amados. Misericordioso, do versículo 7. Pacificador, do versículo 9. Quem é pobre do espírito, do versículo 3. Quem já foi quebrado. O que é a conversão? A conversão, irmão, é quebrar. É humilhar. É jogar no chão aquele soberbo. É humilhar ele até que ele sinta que ele não é nada e que ele só merece uma coisa: o inferno. Porque ele ousa desafiar o santo Deus. Então ele olha para Jesus e vê que esse Deus que ele desafiou a vida toda deu o filho dele para a salvação dele. Aí, meu irmão, aí essa humilhação se transforma em alegria, em arrependimento primeiro e alegria. E aí não dá para ser soberbo mais, gente. Não dá.
se eu fui perdoado, se eu fui humilhado e se eu fui perdoado por um Deus que podia ter me jogado no inferno há muito tempo, mas Ele deu o Filho dele, aí eu passo a ser misericordioso, manso, pacífico. Eu sou quebrado na minha soberba. Vou ler mais um texto para os irmãos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 35. E aproximaram-se, Marcos 10, 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que sou batizado? E eles disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O padrão do cristianismo é totalmente diferente do que existe no mundo. Hoje à noite a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado que pudemos, nesta manhã, continuar falando deste assunto tão precioso da prática do bem. Que o Senhor Espírito Santo nos conduza, nos dirija ponto a ponto, texto a texto, naquilo que está no ensino da Bíblia, nos iluminando, ao mesmo tempo quebrando o nosso coração, nos fazendo entender, nos fazendo compreender essas coisas, nos fazendo, Senhor Deus, viver para praticar o bem, em serviço ao Senhor, em honra e glória ao Seu nome, amando o nosso próximo, em Jesus. Amém.